Você já trocou de antidepressivo, ajustou dose, associou com outras medicações, fez terapia e mesmo assim a depressão não melhora? Isso pode acontecer em uma a cada 3 pessoas com depressão. E aí que entra um termo que eu quero te explicar hoje, que é o de depressão resistente ao tratamento. E por que que esse vídeo é importante? Porque quando a gente entende por que que alguns tratamentos demoram e por que que a ketamina é diferente, fica muito mais fácil tomar decisões. Vamos começar pelo mais comum, os antidepressivos tradicionais. Em geral, eles atuam aumentando a disponibilidade de substâncias químicas chamadas neurotransmissores, como serotonina, noradrenalina e dopamina. O ponto é que o efeito costuma levar tempo, geralmente começa com 2 semanas e o máximo em 8 semanas. E isso é muito difícil, né? Porque o sofrimento é grande. Você está ali esperando. E quando o antidepressivo sozinho não dá conta, geralmente a gente vai por 2 caminhos. O primeiro, trocar aquele antidepressivo por outro antidepressivo. E, em segundo lugar, associar outra medicação de outra classe, como o lítio ou um antipsicótico atípico. Agora, tem uma opção que, em alguns casos, muda a lógica do jogo. A ketamina, ela atua por uma via diferente, que é a via do glutamato, um neurotransmissor que tem relação com a neuroplasticidade, ou seja, a capacidade do cérebro de reorganizar as conexões entre os neurônios. Pensa no cérebro como uma cidade. Na depressão é como se várias avenidas ficassem congestionadas. A ketamina ela pode abrir um corredor expresso. O fluxo melhora, isso pode criar uma oportunidade para reorganizar rotas e aí sim, medicações e psicoterapia funcionam melhor. E sim, algumas pessoas percebem melhoras em horas ou poucos dias, e geralmente 70% dos pacientes apresentam resposta após um ciclo de 8 a 12 infusões. Mas isso não é para todo mundo. E aqui vem um ponto essencial. Isso não significa que a ketamina seja mágica, e na prática, quando ela é indicada, geralmente entra como parte de um plano completo. Tratamento que já fazia antes, psicoterapia, e modificação de estilo de vida, porque o objetivo é sustentar o ganho, não só melhorar naquele momento. Agora, falando dos efeitos colaterais, os antidepressivos costumam ter efeitos mais persistentes, como ganho de peso e efeitos sexuais, enquanto a ketamina tende a ter efeitos mais breves e transitórios, mas ela tem que ser feita num ambiente adequado, com uma estrutura e por uma equipe médica. E aí você deve estar pensando, o que que é um quadro resistente de verdade? De forma bem prática, uma definição que é muito usada é quando a pessoa não responde a 2 tratamentos pelo tempo correto e com a dose correta. Mas sempre bom entender se não tem algum outro diagnóstico que possa estar comprometendo aquele tratamento. Por exemplo, transtorno bipolar. E deixa eu te contar de uma cena bem comum. Imagina a seguinte situação: a pessoa senta e fala: Doutor, eu já tentei de tudo e nada funciona. Eu escuto isso direto, só que antes de colocar o carimbo de não funciona, eu sempre volto um pouquinho e pergunto: tá, o que que foi tentado, por quanto tempo e em que dose? Porque quando a gente olha com mais calma, às vezes teve um detalhe que ficou para trás. Não deu tempo suficiente, não era a melhor escolha por tipo de sintoma, ou a dose não chegou no nível certo. Em outras vezes, nem é só o remédio. Outras coisas puxam para baixo: um sono irregular, rotina desorganizada e comorbidades. Agora, tem outro cenário também. A pessoa fez as tentativas do jeito certo, com acompanhamento, e mesmo assim segue com sofrimento importante. Aí a conversa muda. Em vez de vamos trocar e esperar, a gente pode tentar um mecanismo diferente, a ketamina. E é aí que entra essa molécula que foi demonstrado em estudos que ela tem uma resposta muito significativa, muitas vezes em horas ou dias. Um estudo de 2016 mostrou que em apenas uma dose de ketamina atingiu-se uma resposta de 52%. E com doses repetidas, isso tende a aumentar, mas não acontece com todo mundo. Quando eu penso em cetamina, é importante falar quais as formas, que é a endovenosa, feita na veia, a subcutânea, abaixo da pele, e a intranasal. Todas essas formas elas têm que ser feitas num ambiente adequado, com uma certa estrutura. E os pacientes têm que ser monitorados, porque eles podem ter efeitos colaterais, como aumento de pressão, náusea, sonolência, alterações de sensações e percepções, por um período, que é o período que
os pacientes ficam sendo observados, 1, 2 horas. Aí muitos pacientes também perguntam o seguinte depois de tudo isso: se a ketamina pode agir tão rápido, por que que não usar em todo mundo? Porque rapidez não é tudo. Na prática, eu olho para 3 coisas. Primeiro, indicação certa, porque nem todo caso é resistente de verdade. Segundo, não tem contraindicação, ou seja, nada que te impeça fazer, como uma hipertensão descontrolada. E terceiro, e essa é a parte que muita gente esquece, o depois. Quando a melhora vem, ela precisa ser sustentada. Isso não é só remédio, é manter o tratamento de base, psicoterapia, todas aquelas questões que eu já falei. Resumindo, os antidepressivos e os ajustes medicamentosos bem conduzidos continuam sendo a base do tratamento para muita gente. Mas quando, mesmo com tentativas adequadas, a resposta não vem, existem opções além de ficar só trocando a medicação. E é aí que entra a ketamina, com um mecanismo distinto que pode ajudar justamente nesses casos. Se esse vídeo te ajudou, salva para rever depois e compartilha com alguém que pode precisar. Me conta nos comentários qual parte você achou mais interessante, se você tem alguma dúvida sobre a ketamina.